Aula número 193. O plano da viagem em Os Lusíadas. Os Lusíadas tem 5 planos que os críticos costumam diferenciar e classificar. O plano da viagem, o plano da história de Portugal, o plano da mitologia, o plano do heroísmo português e o plano das manifestações, dos devaneios que o poeta faz na obra. Ele para de narrar e faz suas considerações. Hoje eu estou no plano da viagem de Os Lusíadas. E escolhi a tempestade, talvez por uma razão, que ele se inspirou em Virgílio, na Eneida de Virgílio, que também descreve uma tempestade, em que Enéas teve que suportar. Então, Virgílio, Camões, a tempestade. Estrofe número 70 do canto 6º. Mas nesse ponto, assim prontos, estando eis o mestre que olhando os ares anda, o apito toca, acordam despertando os marinheiros de uma e doutra banda, e porque o vento vinha refrescando, os traquetes das gávias tomar manda. Alerta, disse, estai, que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. A estrofe número 70, que eu acabei de declamar, está no vídeo. Os olhos na estrofe. E nós vamos fazer a interpretação. Isso é muito importante para você. Ler um texto clássico e entender o que está escrito. A ordem não é tão direta. E quem sabe o todo sabe o menos. É importante essa facilidade, esse treinamento de ler um texto mais burilado, mais inverso, numa ordem não direta. Ouça, os olhos no vídeo. Mas nesse passo, quer dizer, nesse momento, estando assim os marinheiros da nau prontos, ou seja, atentos para ouvirem Veloso, que é o comandante, eis que o mestre, o capitão, mestre é o capitão do navio, que anda olhando os ares, toca o apito, acordam despertando, um pleonasmo. Acordam despertando, um pleonasmo. Mas eu sei por que ele fez o pleonasmo. Porque acorda despertando sobressaltados, ficando bem despertos, despertando os marinheiros de uma outra banda de todos os lados, lado do bom bordo, do este bordo e da proa. É lógico que acorda sobressaltados. Eis a razão do pleonasmo. E, porque o vento vinha refrescando, o mestre mandou tomar os traquetes das gávias. Traquetes
são aquelas velas que ficam debaixo da gávea, uma plataforma a uma certa altura do mastro, as velas mais baixas. Então, as velas que ficam debaixo foram então também tomadas, mandou tomar. E disse: estai alerta, que o vento cresce daquela negra nuvem. Ou seja, vem da banda daquela nuvem. Essa nuvem que aparece. Eis o texto da estrofe 70 do canto sexto. Vamos ver alguma coisa? Eu vou retirar do texto a partícula que, para analisarmos. Veja o texto. Mas nesse passo, assim pronto estando, eis o mestre, que olhando os ares anda, o apito toca. Na ordem direta, eis o mestre, que o apito toca, olhando os ares anda. Qual a função dessa palavra que no texto? Que tipo de pronome que é esse que? Pronome relativo. Se esse que é um pronome relativo, como se chama a oração que eles estão unindo? Que o apito toca? Adjetiva. Toda oração ligada pelo pronome relativo é adjetiva. E qual é a função sintática desse que no texto? Olha, pergunte, o apito toca. Quem toca o apito? Quem toca o apito é o tema anterior, é o mestre. Mas esse que, no lugar do mestre, é o sujeito da oração. Penúltimo verso. Alerta, disse, estai, que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. Estai alerta, que o vento cresce. Estai alerta, que o vento cresce. É uma conjunção. Qual é a ideia dela? Qual a ideia? Causal, final, temporal, proporcional, condicional, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa. Qual é a ideia? Alerta disso, estai alerta, que o vento cresce. Causal. Por que o vento cresce? Daquela nuvem negra que aparece. Esse que agora é um pronome relativo e a oração chama-se adjetiva, e esse que é o sujeito do verbo aparecer. Sim? Correção dos exercícios da aula passada. Correção dos exercícios da aula passada. É o recado que trazem é de amigo, de Camões. De Camões. Questões de 1 a 20, canto 1, estrofe 105 e 106. São as considerações do poeta. Vamos ver a resposta que eu quero a estas questões formuladas. A alternativa A responde a questão 1, 18, 19 e 20. A alternativa B, 4, 5, 8 e 12. A alternativa C, 9, 10, 11 e 14. A alternativa D de dado, meia dúzia, 13, 16 e 17. E, finalmente, a alternativa E, 2, 3, 7 e 15. Estão as respostas do texto formulado. Era um texto de Camões. Vamos continuar com a viagem. E da viagem eu tomei a tempestade. Estrofe 72. O céu fere com gritos
nisto a gente com súbito temor e desacordo, que no romper da vela, a nau pendente toma grão suma d'água pelo bordo. Alija, disse o mestre rijamente, alija tudo ao mar, não falte acordo. Vão outros dar à bomba, não cessando, à bomba que nos íamos alagando. Estrofe número 72 do canto sexto. A tempestade. Os olhos no vídeo. O trecho está no vídeo, vai acompanhando comigo. Nisto, a gente, ou seja, a tripulação, os soldados, os marinheiros que estavam no navio, no barco. Nisto, a gente, com súbito temor e desacordo, temor e desacordo. Desacordo quer dizer confusão. Confusão, ninguém se entende. Confusão, gritaria. Confusão que é próprio do medo causado por um caso inesperado, que é a tempestade. Então, nisto, a gente que é tripulação, soldados, marinheiros, com súbito temor e desacordo, que é a confusão que é própria do medo, causado por caso inesperado, que é a tempestade, fere o céu com gritos. Bom, é uma hipérbole. Gritam tantos que ferem os céus, tocam, verbo ferir, é como ferir uma nota musical, tocam os céus. Aí você pode ver uma hipérbole, que é um exagero da verdade, no texto que estamos lendo. Ferem os céus com gritos. Ou seja, a gente dá gritos tão altos que tocam o céu. Porque no romper, quando a vela se rasgou, ao nau pendente, ou seja, decaindo para um dos lados, metendo a borda na água, ou seja, o barco já curva-se, metendo a borda na água e entrando a água, então, por essa queda. Então, uma grande soma de água. A nau se curva e ela toma uma grande soma de água pelo bordo. Alija, termo náutico. Alija, verbo alijar, termo náutico. Alijar é jogar todos os pertences que tem no navio ou no barco para o mar, para evitar, então, que ele afunde. A aeronave usa o mesmo termo, alijar, quando é preciso jogar as malas e tudo que é desnecessário. Alijar. Alija é lançar ao mar a carga, como disse, do navio para o tornar mais leve, impedindo que ele vá sossobrar. Alija, disse o mestre. O mestre é o comandante, o capitão. Alija, disse o mestre, rijamente. Ele disse rijamente, ou seja, com voz estridente. Ordem de suma urgência. Alija tudo ao mar. Não falte acordo. Ou seja, não falta um acordo, que trabalham sem tumulto. Ele está dando ordem para não faltar acordo. É preciso acordo para alijar ao mar. Não se desentendam. Então alijam sem tumulto. Vão outros dar à bomba que nos íamos alagando. Já que estamos sendo alagados, vamos à bomba para retirar a água do barco. Na estrofe 72, eu vou querer o objeto direto de todos os verbos. Vamos ver? Junto comigo? Vamos lá. O céu fere com gritos, nisto a gente com súbito temor e desacordo,
que no romper da vela, a nau pendente toma grão suma d'água pelo bordo, ou pela bordo. O céu fere. Qual é o objeto direto do verbo ferir? Pensa um pouquinho. Então, a ordem direta, a gente fere o céu com gritos. Objeto direto, céu. Toma grão suma d'água pelo bordo. Toma o quê? Grão, objeto direto. Alija. O primeiro alija não tem objeto direto. O primeiro alija é intransitivo, mas o segundo tem. Alija tudo ao mar. Objeto direto de alija, o segundo, tudo. E ao mar, adjunta adverbial de lugar. Não falte acordo. Não falte o quê? Acordo, objeto direto. Estrofe número 75 do canto sexto. Tempestade. A nau grande em que vai Paulo da Gama, quebrado leva o mastro pelo meio, quase toda alagada. A gente chama aquele que a salvar o mundo veio. Não menos gritos vão ao ar, derrama toda a nau de coelho, com receio, conquanto teve o mestre tanto tento, que primeiro amainou que desce o vento. A grande nau em que vai Paulo da Gama. Paulo da Gama é o irmão de Vasco da Gama. Então, a grande nau em que vai Paulo da Gama, a nau comandada pelo irmão de Vasco da Gama, quase toda alagada, tendo o convés cheio da água do mar, leva quebrado o mastro pelo meio. A gente, os marinheiros, os soldados, os tripulantes, a gente, ou seja, a tripulação, chama por Jesus, aquele que veio salvar o mundo. Não menos gritos vãos. Esses vãos insanos, loucos, de vazio mesmo. Então, não menos gritos vãos, quer dizer, gritos insanos, derramam ao ar toda a nau de Coelho, que é um outro comandante de outro barco. A nau de Coelho, usando a nau de Coelho pela tripulação, é uma sinédoque, o conteúdo pelo continente. Quer dizer, então a nau de Coelho também está apavorada. Não é a nau, é a tripulação. E quando eu faço isso, eu pratico uma sinédoque. Quando eu digo o conteúdo pelo continente, a parte pelo todo. Em São Paulo há várias chaminés. Querendo dizer fábrica, a parte pelo todo. Uma vela cruza a ilha, ou cruza os mares de São Paulo, do litoral paulista. A vela cruza, eu pego a parte pelo todo, o barco. Pedir a mão da menina em casamento também é a parte pelo todo. Então, disse aí que a nau de Coelho também está apavorada, com receio do naufrágio, conquanto tivesse o mestre, o capitão Nicolau Coelho, tanta precaução. Ele tinha precaução anterior, mas embora tivesse precaução anterior, que amainou primeiro antes que lhe desse o vento.
ainda antes que lhe desse o vento, amainou. O que é amainar? Arrear a vela, abaixar as velas, para que abandone o vento, para que o produto do vento perde a sua eficácia no barco. Está interpretado a estrofe 75. O que nós vamos ver da estrofe 75? Nós vamos ver as orações. Comigo. A nau grande, e agora foi interrompida por um pronome relativo, em que vai Paulo da Gama. Muito bem, é uma oração que interrompeu. A nau grande, e foi interrompido, em que vai Paulo da Gama, quebrado leva o masto pelo meio, quase toda alagada. Então, a oração principal, a nau grande, quebrado leva o masto pelo meio, quase toda alagada. E a oração em que vai Paulo da Gama é uma oração adjetiva, porque esse que é um pronome relativo está no lugar da a nau grande, ou seja, Paulo da Gama vai na nau grande, que é esse que. Continuando. A gente chama aquele, uma oração coordenada assindética, aquele que a salvar o mundo veio. Uma figura de linguagem, perífrase. Perífrase. Perífrase é quando uso várias palavras, quando bastaria uma. Pode ser uma antonomásia. O Rui Barbosa, o Águia de Aia, uma antonomásia. Castro Alves, o poeta dos escravos, antonomásia. Ou meramente uma perífrase, como a própria palavra está dizendo, peri, em torno da frase, a frase circulando para cercar o sentido de um termo. Perífrase, antonomásia. Ao invés de simplesmente escrever Jesus, aquele que a salvar o mundo veio. Então, aquele, e a oração foi interrompida, que a salvar o mundo veio, a gente chama aquele que a salvar o mundo veio, não menos gritos vão ao ar, derrama toda a nau coelho com receio. Outra oração, não menos gritos vão ao ar derrama toda a nau de coelho com receio. Conquanto teve o mestre tanta preocupação, anterior ao vento, conquanto tivesse o mestre tanta preocupação, concessiva, que primeiro amainou, cerrou primeiro, arriou a vela, atirou a vela, abaixou a vela, primeiro amainou, que desce o vento, oração, antes que desce o vento, temporal. Conquanto teve o mestre tanto tento concessiva, que primeiro amainou, consecutiva. Voltando, embora teve o mestre tanto empenho no passado, tivesse tanta preocupação, que primeiro arriou as velas. Que desce o vento temporal, antes que desse o vento. Era a preocupação do comandante. Estrofe número 76. Agora, sobre as nuvens, os subiam as ondas de Netuno furibundo. Agora, a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Noto, Austro, Bóreas, Áquilo queriam arruinar a máquina do mundo. A noite negra e feia se alumia com raios
em que o polo todo ardia. As ondas do furibundo Netuno, furibundo, do enfurecido, deslocado. E quem é Netuno? É o deus do mar. Mas aí Netuno está no lugar do próprio mar. Algumas figuras de linguagem nisso, né? Eu estou dizendo aqui Netuno pelo mar, pode ser uma metonímia, relação íntima, já que é o deus do mar, uma relação íntima. Também pode ser uma prosopopeia, porque eu estou dizendo que as águas do mar, as ondas, estão enfurecidas. As ondas do furibundo, também uma prosopopeia. Mas vamos lá. As ondas do furibundo, do enfurecido Netuno, ora, quer dizer que agora, ora, os subiam. Os são os tripulantes, os que nós lemos no anterior. Os tripulantes que vimos lá atrás. Os soldados, os marinheiros, os tripulantes. Ora, os subiam. Eu estou dizendo que o pronome se refere ao coletivo gente da estrofe precedente. Todas as pessoas que iam a bordo das naus. Parecia que subiam às nuvens. Os elevavam aos navios sobre as nuvens. Ora, quer dizer, agora, parecia que desciam a ver as íntimas entranhas do profundo, ou seja, do interior, o fundo do mar. Então os marinheiros subiam, parecia que subiam até as nuvens, e parecia que desciam nas profundezas do oceano, tal a velocidade do vento e da tempestade. Parecia que Noto, o Astro, o Bóreas e o Áquilo queriam arruinar a máquina do mundo. Quem são esses personagens? O Noto e o Astro é o vento que sopra do sul, assim diziam os latinos. E o Bóreas e o Áquilos são ventos que sopram do norte. Então o que está falando o autor? Todos os ventos do norte, do sul, do leste e do oeste sobre o barco. Parecia que, então, o centro da ventania era o barco e todos os ventos dirigiam ao barco. O poeta quer dizer que os ventos sopravam de todos os lados. A negra e feia noite era iluminada pelos raios em que ardia todo o polo. Os relâmpagos e raios dissipavam as trevas da noite, eram sucessivos e iluminavam o céu. Ele toma esse polo como céu, a parte pelo todo também. Ou seja, os raios eram tantos, que naquela noite negra o céu estava claro. Na estrofe 76, vamos ver o sujeito de cada oração, de cada verbo. Agora, sobre as nuvens, os subiam as ondas de Netuno furibundo. Eu quero o sujeito do verbo subiam. Quem subiam e subiu quem? Quem subiam e subiam quem? Então, agora, sobre as nuvens, os subiam as ondas de Netuno furibundo. Sujeito da oração, as ondas de Netuno. Elas, as ondas, subiam os marinheiros, que é esse os, sobre as nuvens. Agora,
a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Eu quero pegar esse verbo parecer. Então vamos ler. Parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Qual é o sujeito do verbo parecer? Pensa bem. Parece que desciam às íntimas entranhas do profundo. O sujeito é oracional. Parece, e esse o que parece? Que desciam às íntimas entranhas do profundo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela é o sujeito da oração anterior. Noto, Astro, Bóreas, Aquilo, queriam arruinar a máquina do mundo. Bom, alguém está querendo arruinar a máquina do mundo. A máquina do mundo é objeto direto. Quem está querendo arruinar a máquina do mundo? Noto, Astro, Bóreas e Aquilo, sujeito da oração. A noite negra e feia se alumia com raios em que o polo todo ardia. A noite negra e fria se alumia. Quem que se alumia? A noite. Com raios em que polo todo ardia. Em que polo todo ardia. Ou seja, o polo ardia nesses raios. Então, polo é o sujeito do verbo arder, ardia. Está lida e analisada a estrofe 76. Vamos a 77. As alciônias aves, triste canto junto da costa brava, levantaram, lembrando-se de seu passado pranto, que as furiosas águas lhe causaram. Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e ventos duros, que nem no fundo os deixa estar seguros. O texto está no vídeo. Interpretação comigo, não tira os olhos do vídeo. As alciônias aves, nome poético dado às aves marítimas que chamamos maçaricos. É o nome poético dos maçaricos. Tem elas um piar plangente, um canto plangente, um piar. Levantaram triste canto junto da brava costa. Quer dizer, brava costa, uma costa escarpada, cheia de acidentes. Lembrando-se de seu passado pranto. As lágrimas derramadas em tempo passado, quando os alciones eram entes humanos. Tétis foi quem os converteu em aves. Trocando em miúdos. Maçaricos, que são os alciones, eram seres humanos. E Tétis, uma deusa dos mares, os transformou em aves. Por isso que seu canto é lamentoso até hoje, que lembram, então, o que eles eram. Entretanto, os namorados delfins, ou eu interpreto que os delfins estão namorando, ou eu interpreto que os delfins carinhosos, quer dizer, os delfins são seres que os homens gostam, que têm uma certa facilidade em se gostar de um delfim, né? O tipo dele, o jeito dele, o delfim está muito ligado ao homem. Então, carinhosos.
ou mesmo namorando. Então, entretanto, os namorados delfins, ele está fazendo uma alusão à fábula que considerava os delfins como sendo divindade secundária. Delfim era uma divindade secundária. Entravam lá nas covas, naquelas cavernas abertas, nas rochas submarinas, fugindo aos duros ventos e fugindo à tempestade, que nem no fundo do mar os deixa estar seguros. Nem lá no fundo do mar deixa os delfins seguros. 77. Vamos ver os pronomes desse texto. As alciones aves, triste canto junto da costa brava, levantaram, lembrando-se. Lembrando quem? Se. Quem são? Este pronome se. As alciones, lembrando a elas mesmas, do seu passado. Passado de quem? Delas. Lembrando de seu passado pranto, que as furiosas águas lhe causaram. Que as furiosas águas lhe causaram. Que é esse que? Que pronome é? Pronome relativo. E a oração adjetiva. Que as furiosas águas lhe causaram. Causaram a quem? Lembrando, as alciones aves, triste canto junto à costa brava levantaram, lembrando-se de seu passado pranto, que as furiosas águas lhe causaram a elas. Era comum no passado o pronome lhe ficar no singular, referindo-se ao plural. O lhe poderia significar a várias pessoas, mesmo no singular, que é o caso. Os delfins, namorados, entretanto, lá nas covas marítimas, entraram, fugindo da tempestade e ventos duros, que nem no fundo os deixa seguros. Esse que, pronome relativo. E esse os? Quem é esse os? Presta atenção, o os. Que nem no fundo os deixa estar seguros. Vamos ler? Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e vento duros, que nem no fundo os deixa estar seguros. Os são os delfins, que é o objeto direto do verbo deixar. Última estrofe da tempestade. Quantos montes, então, que derribaram as ondas que batiam denodadas? Quantas árvores velhas arrancaram do vento bravo as fúrias indignadas? As forçosas raízes não cuidaram que nunca para o céu fossem viradas, nem as fundas areias que pudessem tantos mares que em cima as revolvessem. Quantos montes derribaram então as ondas que batiam denodadamente, ou seja, arrebatamento, com violência, com arrebatamento, com força. Quantos montes derribaram então as ondas que batiam denodadamente, com arrebatamento, com violência. Quantas velhas árvores arrancaram as indignadas fúrias do bravo vento? Quantas árvores as indignadas fúrias do vento arrancaram? As forçosas, robustas raízes não cuidaram, quer dizer, não imaginaram, nem pensaram, nunca que fossem viradas para o céu.
nem as fundas areias cuidariam que os mares tivessem tão grande força que as revolvessem em cima deles, do mar. As areias não poderiam imaginar que o mar tem tanta força que removesse a areia e colocasse em cima do próprio mar, as areias profundas do mar. Vimos a tempestade. Exercício para a aula passada. Opa! Exercício para a aula futura. Corta aí. Vou falar outra vez. Exercício. Vocês vão interpretar 2 estrofes de Camões, 15 questões. É lá na invocação. Ele faz a invocação no começo dos Lusíadas, pedindo proteção. Pedindo proteção para escrever uma boa obra. E vós, Tágides minhas, Tágides são as deusas do Tejo, que ele inventou. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocreme. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos, a famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe, que se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Como desfecho, já que falamos sobre tempestade, eu vou ler um trecho de Os Lusíadas, o canto 5º, em que ele fala sobre o fogo de São Telmo e a tromba marítima. O fogo de São Telmo é aquele fogo que aparece nos mastros, na ponta dos mastros, em tempo de tempestade. E a tromba marítima é a água como num redemoinho que circula e vai se erguendo. Existe o redemoinho do ar, que nós conhecemos na Terra. Junto com o vento levanta a Terra em espiral. E no mar também. As águas são levantadas como um tubo imenso. Ele chama de tromba marítima e o primeiro, fogo de São Telmo. Ele faz uma introdução dizendo que os cientistas ignoram aquilo que os homens simples, os marinheiros, conhecem muito bem, que é a tromba marítima e o fogo de São Telmo. Os casos vi que os rudes marinheiros que têm por mestra a longa experiência contam por certos sempre e verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência, e que os que têm juízo mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência, veem do mundo segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. Vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Não menos foi a todos excessivo milagre, a coisa certo de alto espanto, ver as nuvens do mar com largo cano sover as águas
do oceano. Eu ouvi, certamente, e não presumo que a vista me enganava. Levantar-se no ar um vaporzinho e sutil fumo, e do vento trazido rodear-se. Daqui, levado um cano ao polo sumo, se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia. Da matéria das nuvens, parecia. Ia-se pouco a pouco acrescentando, e mais que um largo masto se engrossava, aqui se estreita, aqui se alarga. Quando os golpes grandes de água em si chupava, estava-se com as ondas ondeando. Em cima dele, uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com o cargo grande d'água em si tomada. Qual roxa sanguessuga se veria nos beiços da limária, que imprudente bebendo a recolheu na fonte fria? Fartar com o sangue alheio a sede ardente, chupando mais e mais se engrossa e cria, ali se enche e se alarga grandemente, tal a grande coluna, enchendo, aumenta a si, e a nuvem negra que sustenta. Mas depois que de todo se fartou, o pé que tem no mar a se recolhe, e pelo céu chovendo, enfim voou, porque com a água adjacente a água mole, as ondas torna as ondas que tornou, mas o sabor do sal lhe tira e tolhe. Vejam agora os sábios da Escritura que segredos são esses da natura. A minha pátria é a língua portuguesa.